Fala galera, aqui é o Garone, jornalista do Lance, e eu tô mais uma vez, que é claro, para falar de Vasco. Essa semana surgiu a notícia da possibilidade do Vasco contratar o zagueiro Marcelo Alves, de 22 anos, e o atacante Igor Catatal, de 25, ambos jogadores do Madureira que disputaram esse Carioca pelo tricolor suburbano. E junto com a notícia desses possíveis reforços para o Vasco, vem também aquela dúvida, aquele velho debate que sempre rola quando surge alguma movimentação do Vasco em relação a atletas de clubes pequenos, principalmente do Rio de Janeiro. Vale a pena contratar jogador de time pequeno? É sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo de hoje, então já deixa seu like, se inscreve no canal se você estiver passando aqui pela primeira vez e deixe seu comentário também se você acha uma boa buscar reforços em equipes menores do Rio de Janeiro ou do Brasil de uma maneira geral. Então, normalmente esse debate é muito polarizado. Quem é contra sempre cita alguns nomes ali que foram contratados e não deram certo. O Jairinho, por exemplo, que veio do Bangu, Vitor Bolt, que veio do mesmo Madureira, lateral esquerdo Hernani, o volante William, enfim, vários jogadores que não tiveram uma grande passagem por São Januário. E quem é favorável, lembra normalmente dos jogadores, obviamente, que deram certo. O Dedé, que veio do Volta Redonda, o próprio Marco Júnior, que é um jogador muito útil para o elenco do Vasco e um custo-benefício interessante, jogador que veio do Bangu no ano passado, junto dessa leva com o Jairinho, e que se não é titular do Vasco, pelo menos na temporada passada, foi importante em 2 jogos. Marcou o gol da vitória do Vasco contra o Goiás fora de casa e marcou o gol da vitória também já no finalzinho contra o Atlético Mineiro, também fora de casa. 6 pontos fundamentais na campanha do Vasco. Então, se não é uma unanimidade dentro do elenco ou para a torcida, é um jogador que já deu algum retorno dentro de campo para o Vasco e num custo muito baixo. Mas então, se a gente tem exemplos negativos e positivos, como a gente define isso? Na verdade, cada contratação tem que ser analisada individualmente. Nem todo jogador que vem de time pequeno é ruim, assim como nem todo jogador que vem da Europa é craque. O Bruno César é um exemplo de um jogador que não rendeu até agora no Vasco. A gente tem o Reginaldo, por exemplo, que fez toda a carreira no futebol italiano e no Vasco também não foi muito bem. Vinícius Araújo veio da Espanha também para o Vasco, praticamente não atuou. Enfim, não existe um padrão, mas existe uma certeza. Jogador que vem de time pequeno vem custando menos. E a partir do momento que o clube reduz o custo, você aumenta também a sua possibilidade de lucro. Para a gente tratar de um outro exemplo aqui que a torcida do Vasco tem comentado bastante nos últimos dias, é o Daverson, jogador que eu vi nascer aqui na 3ª divisão do Rio de Janeiro. Eu fazia a cobertura do Serrano aqui de Petrópolis, ali em 2013, se eu não me engano, e ele atuava pelo Mangaratibense. Fim de 2014, eu fiz um texto falando de alguns jogadores que eu achava interessante, citando exatamente atletas que vinham de equipes menores. Na época ele tinha acabado de ser vendido para o Benfica de Portugal. Ou seja, era um jogador que estava na 3ª divisão do Rio de Janeiro, que talvez pudesse ser contratado por 10 mil reais de salário, chutando um valor aqui, mas um valor pouco significativo para um clube de futebol. E muito provavelmente, se ele tivesse sido contratado naquela época, teria uma rejeição imensa, exatamente por ser jogador de time pequeno. Hoje você já não contrata o Daverson com esse salário. Hoje o Daverson recebe mais de 300 mil reais, eu recebia isso no Palmeiras. Então, muitas vezes a diferença entre você contratar um jogador de time pequeno ou um jogador que está vindo da Europa é o tempo em que você contrata ele. Se você contrata ele com 20 anos de idade, talvez você consiga um jogador que receba 10, 20 mil por mês. Se você espera mais um pouco, muitas vezes acaba comprando um jogador com salário de 200 mil, 300 mil reais, que você poderia ter contratado lá atrás, que estava do lado da sua casa, como é o caso do Carioca, e você perde essa oportunidade. A gente tem o exemplo hoje do Diego Carlos, um dos melhores zagueiros do Campeonato Espanhol, estava jogando até outro dia no Madureira. E aí fica um exemplo ainda mais claro. Ele fazia dupla com o Aslan, que passou pelo Vasco. Lembra que eu falei aqui da análise individual de cada jogador? É exatamente isso. Um foi pro Vasco e acabou não tendo sucesso e hoje roda por equipes menores. O seu companheiro de zaga hoje está na Espanha e é um dos destaques. E os dois saíram, por exemplo, do Madureira. Como eu disse aqui, não há um padrão. Não existe jogador de time pequeno. Só no Campeonato Português a gente tem mais de 100 brasileiros que atuaram em equipes da Série B para baixo
Vasco, muitos deles por América, Bom Sucesso, Resende, Volta Redonda, Madureira, Bangu e que hoje estão atuando no mercado europeu. O que mostra que o preconceito está muito mais dentro do futebol brasileiro do que lá fora. Lá fora eles não veem problema algum em contratar um jogador de 20 anos, 21, 22 que tenha passagem por equipes menores. Muito pelo contrário, para eles é a grande forma de fazer negócio. Mas você precisa ter um bom olho para definir quem é Aslan e quem é Diego Carlos. Quando o Cap está na base, o Vasco costuma ter sucesso. O Marrone, negociado recentemente com o Atlético Mineiro, é cria da base do Volta Redonda. O Alan, hoje no Napoli, mais um jogador que passou pela base do Madureira e pela base do Olaria também. Aliás, mesmo o Olaria que revelou o Romário pro Vasco ali, chegou em São Januário com 15, 16 anos de idade. Mas realmente tem faltado ao Vasco essa visão já nos profissionais. De toda forma, se o Vasco contratar, por exemplo, 10 jogadores com um salário de 20, 25 mil reais e só um vingar, não estou falando de contratar ao mesmo tempo, estou falando de contratar todo ano, contrata 2 jogadores, 3 jogadores que ele considera destaque. Se um deles vingar, você tem um gasto menor do que você tem com um jogador vindo da Europa, como o caso do Bruno César, por exemplo, somando todos os gastos dos 10 e muitas das vezes você vai conseguir ter um desempenho superior com pelo menos um deles. Então vale o risco. Foi o que eu falei aqui. Você reduz o risco e aumenta seu potencial de lucro, seja um lucro técnico dentro de campo ou até uma venda futura. Então acho sim interessante esses reforços que vêm de equipes menores do Rio de Janeiro. Só para citar mais alguns casos aqui que deram certo, Odivan e Nasa na equipe campeã brasileira e campeã da Libertadores em 98. Odivan veio do Americano e Nasa do Madureira. Então é possível achar bons valores, mas tem que saber analisar bem. Essa análise tem que partir do departamento de futebol e não dos dirigentes. E aí, qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Saudações e até a próxima!